Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje vou descobrir se é fácil ou não passar na prova do B1 em alemão. Olá, eu sou a Lud e eu tenho uma coisa pra dizer. Certificado é mais questão de técnica do que de conhecimento. Olá, eu sou o Mário. Eu fiz as duas provas, tanto o Leben Deutschland quanto a prova do B1, e eu reforço o que a Lud disse. É mais uma questão de técnica e conhecer a prova do que qualquer outra coisa. Olá, meu nome é Rafael e eu não ficava tão nervoso assim antes de uma prova desde o vestibular. O Rafael já denunciando a idade. Tem vestibular ainda? Existe isso ainda? Eu não sei, só ouço falar de Enem, não sei se tem vestibular ainda. Tô por fora. Nunca ouvi falar, nem sei. O que é vestibular? Nem sei o que é isso. Não conheço também. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema em alta aqui na Alemanha, que é a prova do B1 em alemão. E também do Leben Deutschland, que são dois testes aí, dois requisitos para aplicar para a cidadania alemã, né? Caso você esteja aplicando por tempo de casa, né? Então, como a lei mudou, muita gente está correndo atrás desse tema e hoje a gente vai discutir aí, explicar para vocês um pouquinho sobre como é a prova e como funciona e outros detalhes. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos para os recadinhos do Alemanha Cast. O Alemanha Cast é o seu guia na Alemanha, tanto nosso site quanto nosso podcast, nosso Instagram, nossos conteúdos que a gente produz são um guia aí para facilitar a sua vida aqui na Alemanha. A gente desmistifica muitos assuntos, destrincha aí os problemas, explica as burocracias da Alemanha e tem facilitado e ajudado muita gente a fazer uma transição ou se assentar, né, ou se habituar de uma forma mais tranquila aqui no país. E caso você esteja precisando de ajuda, uma futura mudança para a Alemanha, se você está pensando aí, vou morar na Alemanha, não sei qual visto posso pegar, ou ainda, estou procurando emprego na Alemanha, não estou conseguindo ser chamado para entrevistas, não estou conseguindo ir bem nas entrevistas, você pode sim receber a nossa ajuda. É só você procurar o Alemanha Cash aí no Instagram, no @AlemanhaCash, ou ainda no nosso site alemanhacash.com.br e lá mandar uma mensagem para nós que a gente está aqui disponível para te ajudar, ou através de uma consultoria personalizada, ou até uma assessoria de carreira, a gente pode aí te ajudar a fazer essa transição, te ajudar a vir morar aqui na Alemanha. Então, reforçando, é só acessar no site alemanhacash.com.br ou no nosso Instagram, no @AlemanhaCash, mandar uma mensagem para nós que a gente pode ajudar você a conseguir aí vir morar na Alemanha, a conseguir o seu job aqui na Alemanha. E se você gosta do nosso trabalho, se você vê o valor no Alemanha Cash, você pode tornar-se padrinho do nosso podcast. Sim, você pode contribuir com o Alemanha Cash e você, uma vez contribuindo com o nosso podcast, você tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Você também pode escutar os episódios antes dos demais ouvintes e também escolher aí alguns temas, conversar diretamente com a gente. Então é só acessar alemanhacash.com.br/apoie e lá fazer essa contribuição. Além disso, a gente também tem uma lojinha do Alemanha Cash, onde a gente vende alguns produtos, algumas camisetas, algumas canecas personalizadas do Alemanha Cash. Elas estão disponíveis somente aqui na Alemanha, né? A gente não está mandando nada para o Brasil. Caso você tenha vontade, a gente pode, quem sabe, lá no futuro despachar itens para o Brasil também. Então é só você acessar nosso site alemanhacash.com.br e lá procurar os produtos do Alemanha Cash. E é isso. E agora você fica com a pauta. Então, Mário, conta pra nós quem é você na fila do Biergarten, o que te traz a esse mundo? Esse mundo da Alemanha, que nunca foi um plano, foi assim, total, não foi um plano. Bem-vindo ao clube. Eu olhei pro mapa, coloquei o dedo do olho fechado e deu Alemanha. Deu Alemanha. A minha história com a Alemanha é muito engraçada, gente, porque eu trabalhava numa empresa com sede aqui na Alemanha, no Brasil. Trabalhei por 14 anos nessa empresa. Então, vez por outra, eu acabava vindo para a Alemanha para participar de algum evento, para participar de algum tipo de treinamento, premiação e tudo mais. E eu lembro que a primeira vez que eu vim para Berlim, que foi em 2015, eu fiquei completamente apaixonado por esse lugar, e tanto que eu falava assim, se tem um lugar no mundo que eu quero morar que não seja o Brasil, esse lugar é Berlim. Pois é. Esse pensamento nunca se concretizou, depois eu não fiz mais nada para que isso acontecesse, nunca pensei em vir morar aqui de fato, até que eu me casei no Brasil ainda, com meu marido brasileiro, e ele sempre quis morar aqui na Alemanha. E ele trabalhava na empresa. Que louco, exatamente. Ele sempre quis morar aqui, porque ele é do Piauí, e lá no Piauí, na cidade onde ele nasceu, existe uma extração de uma pedra que só existe em 2 lugares do mundo.
E lá é um desses lugares, em Pedro II, onde tem a Opala, e tinham muitos alemães que iam para lá para poder fazer toda a comercialização dessas pedras. E ele ouvia desde Engraçado, criança. né, Mário? Porque o Opala... só tem dois lugares do mundo, gente. Eu não fazia ideia disso. E aí acabou de Opala é um carro da Chevrolet, né? O que os alemães estão fazendo lá, né? Não é esse Opala. Não podia deixar passar. Não podia. Lúcio, revelando a idade, né? Revelando a idade novamente. O Rafael entendeu, né, Rafael? Ele não quis falar do vestibular, mas ele acabou se denunciando de outra forma, né? E por conta disso, ele ouvia muitos alemães falando, né, em alemão, então ele se apaixonou pelo idioma. Desde criança ele achava muito interessante e ele colocou aquilo na cabeça: um dia eu vou morar na Alemanha. Foi trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava. E para ele pintou a oportunidade, fizeram um convite para ele, tipo, você não quer trabalhar aqui na Alemanha? E aí ele falou para mim: Mário, você nunca foi, você nunca quis, recebi o convite, agora eu vou. Você vai comigo ou você fica aqui? Eu falei: poxa, claro que eu vou contigo. Demorou, né? Então faz 2 anos que nós chegamos aqui em Berlim. Ele, por conta dessa oportunidade de trabalho, eu vim nesse papel de não estar trabalhando. Eu saí da empresa e agora estou construindo toda a minha vida aqui na Alemanha. E assim que eu cheguei aqui, lá no departamento de imigração, me deram um papelzinho falando assim: você precisa fazer o curso de integração, você precisa fazer o curso que envolve a prova do B1 e do Leben in Deutschland. Daí porque eu fiz tudo isso e estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Legal, história muito louca. E você, Rafael, quem é você na fila do Biergarten? Bem-vindo novamente, né? Pra quem não sabe, o Rafael participou do episódio sobre engenharia. Isso. E tá aí de novo. Agora conta aí a sua outra parte, agora falante de alemão, não só de engenheiro. Sim. Bom, meu nome é Rafael, eu tô aqui na Alemanha desde 2014. Eu vim pra cá pra fazer um mestrado e acabei ficando, né? Na verdade, esse era o plano desde o começo, sinceramente. E eu fui fazer esse mestrado em Berlim também. Eu morei 5 anos em Berlim. Mestrado profissional em inglês, né? E depois, já tem 3 anos que eu me mudei aqui para Colônia por conta do trabalho. E já faz bastante tempo que eu tô aqui na Alemanha, mas eu fiz a prova ano passado, bem recente, assim, justamente por conta da questão também da cidadania. Eu nunca tive a necessidade, sinceramente, de apresentar nenhum certificado para nada ou para ninguém. Então, agora que realmente eu levei essa questão da cidadania a sério, que eu decidi fazer a prova, e as 2 provas, né? O Leben in Deutschland e a prova do B1 também. E essa é a minha história. Muito bom. Show de bola. E a Lud, né? A Lud sempre está por aqui. Você na fila do Biergarten, Lud, pra quem caiu de paraquedas e não sabe quem é a Ludmilla, então conta aí. Gente, eu sou a Lud Fonseca, sou uma entusiasta da língua alemã, acho que de línguas em geral, né? Mas o alemão foi a língua que me abriu mais caminhos, que abriu todas as possibilidades na minha vida, inclusive de falar outras línguas. Então, por isso, vou ser sempre muito, muito grata. Sou professora, né, de línguas, de alemão e de inglês. E no alemão, além de ter o clube de alemão, que muitos de vocês já conhecem, eu ter fundado o clube de alemão, eu também sou especialista em provas de certificação, né? Então, dentro do clube de alemão, a gente tem o Ninja da Certificação, esse nome maravilhoso, eu adoro esse nome desse curso, Ninja da Certificação. E o Ninja da Certificação é um curso em que a gente ensina a fazer o certificado, né? Ou seja, a ir fazer a prova. O que você precisa para fazer a prova? Eu comecei o Ninja da Certificação lá no inicinho, junto com o clube de alemão. O primeiro que eu fiz foi o A1. E eu tenho muito orgulho desse A1, porque esse A1 eu coloquei gratuitamente no YouTube, né? Quem precisar fazer o A1 tá lá gratuito no YouTube. E eu fiz isso porque muita gente precisa do A1 para coisas muito básicas e são muito desesperados, assim, meu Deus, eu preciso porque eu vou me casar, eu preciso para ser au pair, eu falei, não, esse curso todo mundo precisa gratuitamente, e eu coloquei no YouTube gratuito. E é muito louco porque eu tenho certeza absoluta que eu sou a pessoa que mais aprova no Goethe
Assim, certeza. O tanto de gente que me escreve e fala: Lud, aquele curso seu me salvou, não é possível, como assim? Tem gente que fala: eu tava lá na sala de espera do Goethe pra fazer a prova. Assistindo o vídeo. Todo mundo falou: não, e todo mundo falou: como é que você se preparou a assistir o curso da Lud? Você assistiu o curso da Lud? Tipo, todo mundo. Então eu recebo muita mensagem. legal, Tanto de certificado que eu recebo, tipo, a galera tira foto do certificado e me manda. Eu recebo assim, mas é muito, são centenas. Então realmente é uma grande alegria. Porque o clube de alemão em si, obviamente, né, é o lugar onde você vai aprender alemão e é o maior orgulho da minha vida. Mas o Ninja da Certificação, que inclusive está incluído no clube, o Ninja, ele é onde as pessoas no final têm o resultado. Então é aquilo que eu recebo o resultado o tempo inteiro, né? É como se a pessoa estudasse tudo para fazer o Ninja e ali tem a prova, o certificado. Então é um negócio muito forte. E é isso. Então hoje eu sou especialista também em provas de certificação e é bom demais, é um dos cursos que eu mais adoro dar. E hoje a gente já tem do A1 ao B2 lá dentro do Ninja. Tá faltando C1, que ainda esse ano acredito que sai. Muito bem. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre, como já sabem, né, sobre a prova do B1 especificamente e do Leben Deutschland. Por que a gente vai falar disso? Que dependendo, né, existem várias formas de você obter a cidadania alemã, mas no caso aqui das pessoas que a maioria dos seguidores, eu acho, aí do Alemanha Cash, ouvintes do Alemanha Cash, são pessoas que vieram a trabalho, né, aqui como o resto da mesa aí, o cônjuge veio, a pessoa veio junto, e para você, depois que você está um tempo na Alemanha, você então pode solicitar a sua cidadania por tempo de residência, né, e desde o ano passado aí tá a discussão, já aprovaram algumas leis, as leis estão sendo aprovadas e liberadas aos poucos aqui na Alemanha. O tempo para você aplicar para a cidadania, quando for esse caso de permanência aqui na Alemanha, está sendo reduzido, né? Vai ter até para 5 anos ou um fast track em até 3 anos, se eu não me engano, dependendo do nível de alemão. Mas o padrão aí, vamos dizer que é 5, e você precisa de várias coisas, dentre as quais o B1 e o Leben Deutschland. A gente não tem como falar dos requisitos tudo aqui, porque eu vou precisar de um advogado especialista para explicar os detalhes, mas geralmente o mais difícil, vamos falar assim, seria você apresentar esses 2 certificados, e é o que a gente vai discutir hoje aqui nesse podcast. Então, a gente vai falar dos tipos de certificação, quais provas são válidas. Vamos falar um pouquinho do Leben Deutschland. Nossos convidados aí, o Mário e o Rafael, vão contar um pouquinho da experiência deles, como é que foi para estudar, como é que foi a prova, o nervosismo ali desde o vestibular, né, Rafael? E a Lud vai trazer aí o outro lado da moeda, né, que seria um método mesmo, né, como é que funcionam as provas e como é que é dividida aí entre fala, escuta, leitura e etc, interpretação de texto e tudo mais. E no final a gente vai falar onde que a gente pode fazer a prova e dar umas dicas aí pra vocês. Então, começando do início, como estudar para uma prova, né? Além do link da Vocês querem começar falando como estudar para a prova ou querem começar os meninos falando como eles estudaram, né? Também. Vamos começar pelo relato. Eu acho que a gente pode, na verdade, dar um passinho para trás e falar dos tipos de prova, né, Lud? Porque são mais de um certificado que são aceitos, né? Só para Isso. A gente até, só abrindo parênteses, a gente gravou o episódio 98, Lud, você talvez lembre, onde a gente destrinchou todos os tipos de testes de Goethe e outros tipos de teste. Então, o episódio 98 do Alemanha Cash a gente explicou em mais detalhes, mas agora vamos só resumir o que interessa aqui, Lud, quais são os certificados que são aceitos. Bom, a gente tá falando então do B1, né? Então vou me limitar a esses, tá? E os que a gente os melhores para fazer, o que são aceitos, né? Os que são aceitos, os interessantes e que é fácil de fazer, fácil de encontrar, são 3, né? Tem o Goethe, que é o mais famoso mundialmente, que inclusive você consegue fazer fora da Alemanha. Então, se você estiver no Brasil e outro país, você sempre vai conseguir fazer um certificado do Goethe. E tem outros 2, que é o TELC, que esse você vai conseguir fazer só dentro da Alemanha. Então, você não vai encontrar em outros lugares. E o outro também que você só vai conseguir fazer dentro da Alemanha vou falar em português, DTZ. E o DTZ, ele é específico, ele é diferente só pelo fato de que quando você faz o DTZ, você pode tirar ou A2 ou B1, né? Então, tem uma coisa, porque, explicando melhor,
a gente tem os níveis do alemão, né, que vai do A1 até o C2. O A1 sendo o mais básico e o C2 sendo o mais avançado. E os certificados, eles estão divididos por níveis. Então, quando eu vou fazer a prova para fazer meu certificado, eu não vou lá fazer o certificado e vai sair qualquer nível, né? Porque isso é teste de nivelamento, não é isso. Você vai fazer sua inscrição e fala assim, eu preciso do B1. Então, você vai fazer sua prova de B1, né? E aí, no final, você vai sair aprovado no B1 ou reprovado no B1, ponto, né? Aí você pode até aprovar em uma habilidade, reprovar em outra, são outras questões, mas no final, ou você vai ter o certificado de B1 ou não. Então, os certificados de alemão funcionam assim, porque existem outras línguas e outros certificados que funcionam diferente. O único diferente é esse terceiro, é o DTZ, que você pode ser aprovado em dois níveis, A2 ou B1. Ou seja, se você não for tão bem assim, você vai ter um certificado que vai ser de A2, não de B1. Ou você pode tirar 0 também e não ter nem o de A2, obviamente. Então, são esses 3 certificados que são os aceitos, né? E os 3 são muito fáceis de encontrar na Alemanha. Inclusive, é só olhar ali na sua cidade, pelos sites, as datas para ver quais são as melhores datas para você fazer, aí você se encaixa. E o do Goethe você pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? Mas se você provavelmente tá na Alemanha querendo a cidadania, a cidadania, você vai estar na Alemanha. Nesse caso, né? Com certeza vai ser até mais fácil para você fazer o TELC ou o DTZ, porque são certificados que as Volkshochschulen, né? Que essas escolas de línguas das cidades, elas aplicam. Então ele é menos burocrático no sentido de se inscrever, de datas para se inscrever, etc. E o DTZ também. Aí vai depender da Volkshochschule qual que é o certificado que ela dá. Então são esses 3. Se você está na Alemanha, com certeza vai ser mais fácil fazer o TELC ou o DTZ. Muito bem. E aí, galera, como que vocês dão a dica antes de a gente entrar nas provas? Como é que foi vocês estudarem aí? Como é que vocês fizeram? Quais provas vocês escolheram? Qual prova vocês escolheram? Exatamente. Como a Luz disse, né? Como eu já tô aqui na Alemanha, eu escolhi a TELC. Por ter mais fácil, tem uma escola aqui perto da minha casa, eu resolvi fazer lá e tal. Como que eu estudei? Eu não resolvi pegar o caminho fácil que a Lud acabou de sugerir, do curso dela. E eu fui aprender sozinho na marra, arrastando a cara no asfalto, né? Então, o que eu fiz? Na verdade, eu já tinha algum nível de alemão que eu aprendi em outros cursos. E consegui, acho que umas 6 provas antigas, de como elas eram... gabaritos, né, das provas que já aconteceram em outras épocas. E com esse gabarito também vinha um arquivo em áudio para a parte que você precisa ouvir, né? E eu refiz essas 6 provas 1 milhão de vezes, rezando para que isso fosse o suficiente. E foi, né? Então, assim, acho que talvez até vale a pena contar um pouco da minha experiência com o curso de alemão, né? Porque, assim, eu fui fazer um mestrado em Berlim e esse mestrado era em inglês. E, assim, ocupava todo o meu tempo o mestrado, sinceramente, e eu fazia cursos intensivos 1 mês, aí era bem esporádico, eu ficava, sei lá, 6 meses sem fazer alemão, e aí lá fazia mais um outro curso. E assim, como eu morava em Berlim, eu amo Berlim, tá? Mas honestamente, assim, se fala muito inglês lá e a pessoa consegue viver com inglês, sinceramente. Então eu não tinha muito incentivo, assim, para fazer um intensivo atrás do outro ou fazer um curso na sequência. Então eu fiz bastante esporádico e naquelas famosas escolas em que se ensina alemão em alemão. Então, assim, tudo é muito, muito difícil. Foi muito... É dolorido, né? Muito, é dolorido. Muito dolorido. Nossa, foi muito dolorido. Nossa, muito dolorido. Então essa foi a minha história. Aí eu resolvi falar, eu não vou fazer um curso de B1 agora, porque eu já fiz o curso, eu já fiz o B1 até aprender em alemão, já fiz o B1. Mas eu vou pelo menos pegar alguns gabaritos e tentar fazer a prova com o cronômetro, como se eu estivesse lá, né? Então eu simulei isso, estudei assim, fazia isso 1 hora por dia, buscava outros materiais. Acho que o próprio site do TELC, ele também vende alguns materiais lá, você pode comprar algumas apostilas e alguns áudios, inclusive. Mas eu fui na raça, assim, do jeito mais difícil possível, sinceramente. Eu tô, assim, abismado, impressionado, assim, gente, olha, muito
Corajoso. Mas tu já falava alemão, né? Já tá 10 anos, né, Rafael? Já se vira bem, né? Isso, então eu juntei esse fato, porque assim, aula oficial mesmo, eu só fiz até o B1. E eu parei no B1, nunca mais fiz aula de alemão, já faz muito tempo que foi esse B1, entendeu? Eu sempre fui me virando no que precisa, né? Mas, sinceramente, como a Lúdia acabou de falar, é como se fosse assim, eu acho que é como a prova de direção. Você não precisa saber dirigir, você precisa saber passar na prova. Entendeu? Então, eu não estava seguro que eu consigo me falar, eu consigo me virar, mas eu não estava seguro que eu conseguiria passar especificamente na prova, dos detalhes da prova, né? Precisava saber bastante antes disso, por isso que eu usei os gabaritos. E bom, a gente vai entrar no detalhe da prova, mas uma das partes da prova é justamente escrever, né? E como é que você corrigiu a escrita? Não corrigiu? Eu falo assim, Jesus, por favor, corrija essa prova pra mim. Porque eu não tenho mais ideia do que eu tô escrevendo aqui. Põe no tradutor, traduziu direito, beleza, tá certo, bora. Mas assim, olha, sinceramente, em minha defesa, pelo menos eu fazia o texto, eu escrevia. Tem correção, mas pelo menos eu escrevi o texto, então... Mas eu acho que nem, né, quando você... É a mesma coisa que fazer, que você falou da autoescola, né? Fazer o teste de direção sem ter um instrutor te falando se você tá fazendo certo ou errado, né? Esse foi o testar em produção, né? Tipo, bota o som. Um cara que sabe dirigir, que dirigiu a vida toda, se ele for fazer um teste de direção sem ter... Não passa. Exatamente, não passa. Esse é um excelente exemplo, eu adorei esse exemplo, porque, por exemplo, a galera reclama muito, né? Dando nos dedos aí dos brasileiros que querem fazer baixo assinado para fazer a carteira transferir direto para a Alemanha. Eu sou contra. Estou falando que eu sou contra. Eu acho o fim do mundo gastar 1.000 e poucos euros para fazer, tudo bem. Mas o trânsito é diferente, você tem que olhar, você tem que passar por uma verificação pequena, pelo menos, para ver se tu tá apto a entender essas regras malucas que tem aqui, né? E enfim. Essa é uma coisa muito louca, Pode porque eu comecei a estudar certificado por causa disso, porque o que eu tinha feito? Eu tinha voltado do meu mestrado na Alemanha, ou seja, eu já tinha escrito todo o meu mestrado em alemão, já tinha lido, vou falar assim, textos acadêmicos, eu já devia ter lido uns 300 livros acadêmicos na minha vida. Aí, pra fazer o doutorado, eu ainda não tinha, eu precisava de um outro certificado C1, porque eu precisava... Como é que era? Eu precisava de um certificado C1, porque eu precisava mandar esse documento, tinha que ser um certificado novo, sei lá. Aí eu fui fazer a prova de C1. Na minha empáfia, né, porque eu já tinha C2, eu sabia que eu tinha C2, mas na minha empáfia, eu nem olhei o certificado do Goethe. Eu falei, vou fazer um certificado C1, vou nadar de braçadas, né. Gente, eu cheguei na prova de certificado C1, eu tive que refazer esse certificado de tanta raiva que eu fiquei. Cheguei no certificado C1, qual foi a minha pior nota do certificado? Lesen. Nossa. C1. Uau. E eu tirei, tipo assim, sei lá, 80%, que pra mim é muito ruim. Tipo, eu sabe, primeiro porque eu sou professora de alemão, sou especialista, eu tenho C2. Por que eu tirei 80% no C1, né? Mas a questão do C1 do Lesen, não sei se vocês... Um dia vocês ainda não fizeram, né? Um dia vocês podem fazer. É muito complicada. É assim, eu demorei uns 15 minutos pra entender o que a questão tava querendo, porque era uma complicação bizarra, assim. É uma das questões mais bizarras que eu sou contra aquela questão. Tipo, se alguém me perguntasse, falar, por que essa questão? Quando eu entendi, finalmente eu entendi, eu já não tinha mais tempo pra fazer a questão, porque o Goethe é por tempo, né? Não sei se vocês já viram o certificado Goethe, ele é mais rápido que o TELC. Então você tem que saber como é que você faz pra você ter tempo de ler as coisas, porque senão você não tem tempo. Se você tiver que decodificar a questão, você perdeu. Então, assim, como eu tinha perdido aqueles 15 minutos, eu fui fazendo rapidão, não consegui terminar a questão. Aí eu falei, aí depois desse dia eu saí da prova, fiquei assim, que empate, hein, Ludmilla? Né, pelo menos desse uma olhada, tipo assim, né? Desse uma olhada na prova, tipo assim. E a partir foi daí desse dia que eu falei, não, agora eu vou estudar todos os certificados de cabo a rabo e é assim que eu virei especialista, estudando cada certificado. Viu só? Aquela tropeçada te abriu portas, Ludmilla. Veja você. Exato. Mas esse negócio de entender a lógica do exercício, eu lembro no começo, quando eu comecei a estudar, cara, eu ficava olhando assim, eu até brincava, eu tinha uma professora, Frau Person, nunca esqueço, a minha primeira professora. Frau Person. Ela me dava aula de alemão e espanhol, muito louco. Cara, eu olhava para aquele exercício e falei assim, eu não tô entendendo
tipo assim, não é que eu não entendo a matéria, eu não sei o que responder nesse negócio. Exato. aí. O que é pra fazer? E ela O que ria, você tá ela ria. querendo de Ela mim? falava, lógica alemã, tirava sarro da minha cara. Aí depois, beleza. Porque, tipo, é diferente, né? É que nem esses dias eu peguei o caderno do filho do amigo meu, lá tem 10 anos de idade, da escola, do exercício matemático. Eu não entendia, cara. Eu não entendia. Falei, o que tem que fazer aqui, cara? Eu não sei. A lógica. Sabe? Aí depois ele me explicou, eu falei, é outra lógica. É outra lógica. Enfim, Mário, como é que foi a tua trajetória? Nossa, a minha foi completamente diferente. Completamente diferente da do Rafael. Porque, assim, eu sempre fui muito... Não que o Rafael não seja, acho que o Rafael também é meio CDF. Eu sempre fui muito CDF, assim. Muito estudioso, muito. Então, quando meu marido falou assim, vamos pra Alemanha. Beleza, isso foi em dezembro. Aí eu falei, Thiago, você tem noção que eu não sei absolutamente nada? Nunca nem pensei em fazer esse idioma? Aí ele falou assim, vamos comprar o curso da Lud. Primeira coisa que ele falou. Olha aí. Primeira coisa que ele falou. Ele falou assim, não, vamos comprar o curso da Lud. Eu falei, quem é Lud? Ele falou assim, ela falou, tem uma professora super famosa de alemão, todo mundo conhece ela, tem várias pessoas famosas no YouTube que falam que aprenderam com o método dela. Eu falei, beleza, vamos comprar, a gente vai tentar chegar na Alemanha com pelo menos alguma coisa. Comprei o curso da Lud, tentei começar a estudar, mas assim, era tanta coisa acontecendo, porque assim... cara. É assim, tanta coisa acontecendo quando você vai sair mudar de um país para o outro. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Aí eu falei, não vou conseguir, Thiago, não vou conseguir me concentrar, muita coisa para resolver, a cabeça fica mil, não consegui resolver. Aí o que aconteceu? Chegamos aqui, fomos no departamento de imigração, e aí foi quando a atendente comentou, olha, tem que fazer o curso de integração, é obrigatório você fazer o curso de integração aqui na Alemanha, que contempla 600 horas de curso de idioma e 100 horas do curso de orientação, que é o que prepara você para o Leben in Deutschland. Você é obrigado a fazer isso em até 2026, quando você voltar aqui para renovar a sua autorização de residência. Você tem que fazer em até... você tem 4 anos para fazer isso. Se você fizer em até 1 ano, a gente te reembolsa em 50% de tudo o que você investiu nesse curso. Falei, beleza. Então, assim, comecei a estudar, né, gente? Porque eu não estava trabalhando, né? Então, eu tinha tempo. E aí, nesse sentido, eu fui atrás, como a Lud comentou, né, da Volkshochschule, fui atrás de uma dessas escolas, me matriculei e aí foi intensivo atrás de intensivo, assim. Eu fui colando mesmo todos os módulos, desde o A1 até o B1. Mas o curso da Lud, ele era todo o meu estofo daquilo que eu não entendia no curso, porque aquilo que o Rafael falou, é curso de alemão em alemão. É curso de alemão em alemão, 100% em alemão, desde o primeiro dia de aula. Sim, então, assim, muita coisa, aula de alemão, né, Mário? Aula de alemão. Aula de alemão em alemão. Então, assim, eu precisava de todo o reforço para eu entender o que eles estavam querendo me explicar, e a Lud é sensacional nesse sentido de falar assim, a gente usa muita comparação, vamos fazer comparação, aquilo que é parecido e aquilo que é diferente com o nosso idioma. Mas quando eu descobri o ninja da certificação que está dentro da plataforma, aí ele virou realmente, assim, tipo, o total meu queridinho, porque eu falei, bem, tudo aquilo que eu tô aprendendo de gramática, de leitura, de vocabulário no curso, vai me ajudar com certeza, mas eu entender como é que se faz a prova, com certeza vai ser o meu passe para eu conseguir passar. Então, assim, o ninja da certificação foi realmente a minha base de estudo, devorei aquele conteúdo, baixei os PDFs, escrevia todos aqueles modelos de cartas e e-mails que a Lud deixa nesse módulo. Então, assim, foi muito treino, eu estudei muito, eu tive muito tempo para me preparar para fazer a prova. Então, não que eu não tenha ficado nervoso, mas diferente do Rafa, que foi tipo modelo tipo free ride, deixa eu ver como vocês, que Deus me ajuda. Eu me senti bastante amparado, porque eu estava tendo, por um lado, curso intensivo, todos os dias eu tinha a base da Lud em português para reforçar aquilo que não estava claro, e eu tinha muito tempo livre para estudar. Então, isso me ajudou muito.
Ah, chegou mais confiante, né? O Rafael. Muito mais. O Rafael é o faca na bota, né, Rafael? Meu Deus do céu. Posso só fazer um comentário rapidinho sobre essa questão? Porque a minha esposa agora que eu descobri, né? A minha esposa tá fazendo o curso da Lud. E ela tá agora, acho que no A1 ou no A0, acho que no A1. E aí ela, de vez em quando, ela me faz umas perguntas. Ela fala, você pode me explicar por que isso aqui? Por que é assim, né? Aí eu falo pra ela, não sei. Eu aprendi assim. Manda ela, Rafa, manda ela usar a comunidade, fora de tudo. Sim, a gente ela tá lá faz pra isso justamente. Então, muitas vezes eu sei, eu até mostro pra ela a resposta certa é essa aqui. Mas se você me pedir pra explicar, eu não sei, entendeu? Mas eu sei que é, porque alguém me ensinou assim. Provavelmente a pessoa me ensinou a teoria em alemão e eu dei aquela pescada gigante e não entendi o conceito. Então, tá sendo normal agora ela me mostrar algum vídeo que tem a resposta da teoria do que ela me perguntou depois, entendeu? Tá acontecendo muito isso aqui em casa. Mas, Rafa, nem precisa se sentir mal com isso, porque quando eu converso com os meus amigos, com meus colegas aqui, que são alemães nativos, e eu quero falar com eles sobre algumas coisas, e pergunto os motivos. Por que você faz essa declinação? Por que você usa tal coisa? Você acha que alguém consegue explicar? A gente não sabe em português também, né? Não sabe. Mas eu no escritório, uma vez, quando eu tava mais estudando gramática mesmo, eu lembro de perguntar pro pessoal, e o pessoal não sabia. Daí eu falei, então tá bom, tinha uma lousa, um quadro, falei, senta aí. Aí eu fui lá no quadro e expliquei pros caras, velho. Cara, esses caras ficavam vermelhos de raiva. Eu falei, nossa, tinha que lá, veio um estrangeiro me ensinar. Eu falei, pois é, veja você. Tá, Lud, então conta pra nós aí, Lud, como é que funciona a tal da prova? Como é que funciona a tal da prova? Bom, como é que funciona a tal da prova? Como a gente falou, você vai ter que fazer sua inscrição para a prova. Eu acho que antes da gente falar da prova, a gente pode falar um pouquinho de pré-requisito, né? O que você tem que ter para ir fazer a prova? Eu sempre digo que o nível anterior é 60% do nível posterior. O que isso significa? Que se você tiver 100% do A1, você tem 60% do A2. Se você tiver 100% do A2, você tem 60% do B1. E assim sucessivamente. Por quê? Porque língua é cumulativa, né? Isso significa que se, por exemplo, o A1, o A2, ele não é uma matéria totalmente nova referente ao A1. Ele é o A1, mas com adição de 40%. O B1, ele é o A2 com adição de 40%. Por que eu já estou falando isso? Porque as pessoas, muitas vezes, quando elas vão se preparar para um certificado, a primeira coisa que elas fazem é desesperar. E como elas desesperam, elas começam a querer comer a matéria numa velocidade muito grande, né? Então, ela começa... tipo assim, ela quer fazer o B1, só que ela tá lá no A1 e falta muito pro B1, ela tem que terminar o A2 e tal. Aí ela começa a ver as aulas, né, no caso do clube de alemão, que a pessoa controla a própria velocidade muito rápido, ela começa a... tá errado. Primeira coisa é isso, tá errado. Relaxa e faz a base corretamente, porque não adianta você pular ter um monte de buraco no A1, no A2 para chegar lá e fazer o B1, porque esses buracos na somatória não vão te dar o nível B1. Ou seja, se você fizer com consistência até o A2, você já tem 60% do B1. Então às vezes a pessoa fica assim, nossa, não vai dar tempo de eu terminar o curso B1 inteiro. Faz metade do curso B1 que você já passa no certificado, se você tiver feito metade com consistência. Na verdade, gente, eu já preparei pessoas que tinham A2 para fazer a prova do B1. Tranquilo, se você tiver 100% do A2, porque 100% do A2 é 60% do B1, que é o que você precisa para passar na prova. Como, por exemplo, gosto de dar esse exemplo, tinha um aluno meu que era um aluno particular que queria fazer C1, tá? Aí ele tinha acabado o B2 comigo, ele fez do A0 até o B2. Eu gostava muito da aula particular porque eu gostava de ver essa gradação. Aí ele terminou o B2 e falou, Lud, eu quero fazer um certificado pra gente terminar, cansei de ter aula. Aí ele falou assim, qual certificado eu faço? Eu respondi, não é pra você fazer o B2, você vai fazer o C1. Ele falou, como? Eu não estudei o C1? Aí eu falei, porque eu te acompanhei, eu sei que você tem 100% do B2, o que significa que você tem 60% do C1. Nós vamos preparar, muito foco no C1, você vai passar com uma nota boa. E assim foi, ele passou com uns 80% do C1. Eu falei, você não vai passar com 100%, é impossível. Porque pra você passar com 100% do C1, você tem que terminar o C1. Ele falou, não, 80% tá bom. Ele falou, entre 60% e 80% tá bom. Eu falei, beleza. Então, e essa é a primeira dica, né? Qual que é o pré-requisito? Você tem que ter, pra você passar no B1, você tem que ter consistência no seu básico, até o A2, e estudar com foco no B1, no certificado B1. Então, esse é o pré-requisito que eu diria. Se você conseguir estudar até pelo menos metade do B1,
aí você nada de braçada, não tem como dar errado a prova, tá? Esse é o pré-requisito, eu diria. E outra coisa, muito importante dizer, mesmo que você faça um curso preparatório para certificação, que você estude bastante certificados, tem uma coisa que é quase impossível da gente mentir no certificado, enganar: vocabulário. Então, quando eu te preparo muito bem para a prova, por isso que é mais fácil, por exemplo, tem gente que prepara para a prova de A1, com o meu curso lá do YouTube, eu já vi gente preparando em 15 dias, sem nunca ter estudado. A pessoa estudou 0, em 15 dias ela passa na prova do A1. Por quê? Porque o A1 tem um vocabulário muito pequenininho. Então a pessoa consegue burlar isso e fazer a prova. Porque decorar, o vocabulário é muito pequenininho. Quanto mais avançado for ficando o nível, mais difícil vai ficar você burlar o vocabulário. Então tem muita gente, por exemplo, que tem muita dificuldade no B2, fala: a gramática da pessoa tá boa, tá no jeito, mas o vocabulário dela tá tão reduzido que mesmo com um bom curso preparatório, às vezes fica difícil. Porque fica difícil você enganar na leitura e no ouvido. Na escrita e na fala, você engana. Porque eu te preparo certinho pra você fazer, fala e escrita com aquelas palavras. Mais tranquila, só usar o que tu sabe, né, cara? Então... e na fala também. Muitas vezes as pessoas... Isso é uma coisa que é até legal você ter falado, Tomás, porque a gente tem 4 habilidades nos certificados, né? Vou falar sobre isso também. Que é ouvir, ler, escrever e falar, né? E muita gente tem medo de falar e escrever, né? O pessoal acha que é mais difícil. Só que no falar e no escrever você domina, porque você escolhe a palavra que vai sair da sua boca. Então, o mais difícil, na minha opinião, é o ler e o ouvir. Por quê? Porque ali você não tem poder de escolha. Você vai ter... Ali é surpresa, né? Exato. Então, se você tá se sentindo abaixo do nível B1, vamos dizer assim, em relação ao vocabulário, o que eu te indico, se você for fazer a prova, é investir bastante em vocabulário. Pegar a Anki, pegar Quizlet, né? Esses aplicativos de vocabulário espaçado. E o Anki, por exemplo, tem vários baralhos. Se você tá no clube, a gente já faz os baralhos para você. Mas se você não tá, né? O Anki tem vários baralhos já prontos para você treinar, que você baixa. E aí você baixa um baralho do B1 e vai treinando aquele vocabulário do B1, porque isso vai ser mais difícil de enganar. Tá. E esses baralhos funcionam, né? Nossa, eu usava muito isso aí. Lembro usei muito e na academia. Absurdamente. Ia pra academia, ia lá puxar o ferro, aí no intervalo olhava as cartinhas, aí puxava o ferro, olhava as cartinhas, cara, era bom pra caramba. Funciona muito bem mesmo. Foi uma das minhas táticas, na verdade, também. Olha aí, teve tática, parabéns. E o bom é que dá pra você fazer realmente, tipo assim, foi na academia, beleza, tá no banheiro fazendo número 2, beleza, né? Tá no ônibus, tipo assim, essas cartinhas são legais que você pode fazer de 15 em 15 minutos. Tem umas assim, palavras tão compridas em alemão que dá pra fazer 2 vezes o número 2 enquanto você decora ela. Dá. Ai. Bom, aí você tem esses pré-requisitos, né? Como é que é a prova? Então, basicamente, né, os alunos sempre perguntam, qual que eu devo escolher, professora? Eu escolheria TELC. TELC é mais fácil, tá? Falando assim, bem diretamente. Qual que é a vantagem da prova do Goethe? Ela é mais previsível, no sentido de que o TELC, como ele é aplicado por muitas escolas e tal, ele às vezes é meio vacalhado, assim. Cada escola faz um pouquinho diferente da outra. O Goethe... É assim, ó, o Goethe tem padrão de qualidade, entendeu? É tudo exatamente igual. Então, assim, se você tá muito bem preparado, se você tá, tipo, com a faca nos dentes, se eu tiver com a faca nos dentes, eu prefiro o Goethe. Porque eu sei exatamente o que vai cair, pelo menos, sabe? Assim, exatamente a estrutura da prova. Mas, apesar disso, o TELC é um pouquinho mais simples, né? Primeiro, se a gente for pensar, o Goethe tem... Eles duram mais ou menos o mesmo tanto. O Goethe tem 2 horas e 45, o TELC tem 2 horas e meia, né? Fora a parte oral, tá? Cada uma delas tem 60 itens que você tem que resolver. Então você vai ter que marcar 60 coisas ou escrever 60 palavras. Então parece que é parecido, né? Mas não é. Por quê? Porque além desses 60 itens, no TELC você tem que escrever um texto de 30... Você tem 30 minutos para escrever um texto. E esse texto é uma cartinha, formal ou meio formal. Então você já sabe que é uma cartinha, você já sabe que é formal ou meio formal. Tranquilo. Já o Goethe, você tem que escrever 3 textos em 45 minutos, nossa, né? Em 60 minutos. E aí os 3 textos são, tipo, você vai ter que escrever uma cartinha, você vai ter que escrever uma opinião sobre alguma coisa, né? Você vai ter que... Então, assim, o Goethe, você vai ter que escrever 3 coisas diferentes. Então, é muito mais tenso, né? Só nisso daí já valeria a pena o TELC. Agora,
porque isso já diminui um pouco as questões, né? O que o TELC tem que é mais difícil que o Goethe? Só tem uma coisa, que é o Sprachbausteine, que é a parte que você tem que... É um pouquinho de gramática, você tem que completar a palavra no meio do texto. Difícil. Essa é a parte que é difícil no TELC e não tem no Goethe. E no TELC, isso pega gramática e léxico, né? Que é vocabulário. Então essa é a parte do TELC que é a parte mais difícil. Só que é uma parte pequena, assim, dá pra você fazer, então de qualquer forma eu escolheria o TELC se eu fosse escolher uma das duas, né? O TELC também tem uma vantagem que ele tem o Hören, que é o ouvir, que são 30 minutinhos. E é só você marcar certo e errado. Então você tem 20 questões para você marcar se é certo e errado. O Goethe são 40 minutos. E vou falar uma coisa, 10 minutos ouvindo um texto é muita diferença. Porque a gente não tá nem acostumado a ouvir alguma coisa assim, focadaço, sabe? Por 40 minutos. Então 30 minutos já é muito, 40 mais ainda. Exceto o Alemanha Cast, né, galera? Ah, sim, Mas olha, o próprio Alemanha Cast, como é que a gente ouve podcast? A gente vai lavar vasilha, a gente vai fazer uma coisa, a gente tá fazendo... Geralmente a gente não fica na cama assim ouvindo um podcast. Raro, né? E lá sem ficar, né? Mas eu já recebi mensagem de seguidor que tava em mudança, eu falando sobre o Viston. Cara, ele mandou uma foto do que ele anotou da pauta. Eu falei, cara, vai lá no site da embaixada, meu querido. E aí o Hören do Goethe são 40 minutos, então é 10 minutos a mais. E o Hören do Goethe não tem só certo e errado, tem múltipla escolha e também tem organização, você tem que organizar, tipo, o que vai com o que. Então são exercícios mais complexos também. Ô Lud, né? Também no, então, no geral, DTZ também é assim, né? Isso, o DTZ, ele é uma mistura do TELC do Goethe. O DTZ tem questões que tem no Goethe e tem questões que tem no TELC. O que é a vantagem do DTZ? Ele é muito mais curto, é uma prova de duração de dá nem 2 horas. É 1 hora e 40 minutos de prova. E tem 45 itens só, em vez de 60. Então ele já é bem mais enxutinho. Ele também só tem um Schreiben, ou seja, ele só tem um texto para você escrever. O Hören, como o Mário falou, tem múltipla escolha e certo e errado, tá? O DTZ tem Sprachbausteine, ou seja, aqueles textos para você completar lacunas. Então, assim, o DTZ, ele é misturado. Ele é uma mistura. Eu não sei o que eles inventam nessas provas, mas eles misturam. Tipo assim, o Goethe é um teste, o TELC é outro e o DTZ tá ali no meio, entendeu? Só que ele é mais curtinho. Então, assim, se eu fosse escolher, eu escolheria... Se eu estivesse na Alemanha, eu escolheria o TELC ou o DTZ, de forma geral, assim, que são os mais simples, né? Como é que os testes são divididos? Tô falando bem por cima, gente. Porque é muita coisa, né? Por exemplo, o curso do B1 são 14 aulas, cada uma com 2 horas. Então são quase 30 horas de aula. São 30 horas de aula. Então, assim, tô resumindo aqui. Os certificados, eles são divididos nas 4 habilidades, né? Que é ouvir, ler, falar e escutar. No caso do TELC e do DTZ, 5, porque você também tem a parte de gramática e léxico que eu falei pra vocês, tá? Então você recebe a prova, né? Aí você tem 90 minutos, no caso, vou falar do TELC, por exemplo, você tem 90 minutos para fazer todo o lesen, ou seja, toda a leitura, que são 3 questões, e para fazer essas Sprachbausteine, né? Que são essa parte de completar. Acabou aquilo? Acabou. Aí vai começar o Hören. Então aí a moça fala assim... a moça do áudio. Vamos começar a prova. Se você tiver problemas, fale agora ou cale-se para sempre. Aí você tem 1 minutinho pra falar pra ela assim, não tô ouvindo, tá muito ruim esse som, pra reclamar, quero mudar de lugar. Aí depois ela fala, agora é a hora. E aí é 30 minutos direto, não para pra nada. Aconteceu alguma coisa, se você esqueceu de prestar atenção, foi-se, entendeu? Nunca mais volta aquela sua oportunidade. 30 minutos. Acabou os 30 minutos, aí você recebe 30 minutos pra escrever sua cartinha. Acabou os 30 minutos para escrever sua cartinha, aí você vai para outro lugar e fica esperando sua prova oral. Geralmente você recebe ali, sua prova oral vai ser no horário tal, vai ter a duplinha tal, e vai ser na sala tal. No Hören tem um tempinho para dar uma olhadinha antes de sair falando, ou tá aqui o papel e dá o play e acabou? Como é que funciona? Tá aqui o papel e dá o play. Só que o que acontece é o seguinte, no próprio Hören, no próprio play, tem o tempo para você ler as questões. Então a moça fala assim... Ok, bom, né?
vamos fazer a questão 1. Você tem 1 minuto e meio para ler as 3 primeiras questões. Aí faz um ping, aí você pode ler as 3 primeiras questões. Então, dessa forma, tá? Que bom. E aí, depois que acabou, você tem a prova oral. A prova oral você tem 20 minutos para se preparar. Então, você recebe um papel, você tem 20 minutos para se preparar. Não é para ler na prova oral, tá, gente? É para você falar livre. Só que você pode escrever palavras, pode escrever, tipo, aquilo ali, algumas expressões que vão ser úteis para você naqueles 20 minutos. Porque você pode pegar o papel e olhar. Você não pode ler, né? E aí, depois você vai pra salinha ali com seu colega. A preparação é sozinho, tá? Você não pode conversar com seu colega durante a preparação. E depois você tem ali 15 minutos de conversa. 15 minutos de conversa não é muito, tá? Porque é 15 minutos para 2 pessoas. Então, você vai falar no máximo 7 minutos, mais ou menos. E sempre assim, de uma forma bem... São exercícios assim, você vai falar... Você vai se apresentar, depois você vai falar rapidamente sobre algum tema específico que você vai ter preparado antes, e depois você vai planejar alguma coisa com alguém, né? Então eles vão te dar lá, planeja um piquenique com seu colega. Aí você vai lá e vai ter que conversar com seu colega para planejar um piquenique. A parte do express dá muito nervo nas pessoas por diversos motivos, né? Primeiro porque você fica assim, será que vai me dar branco? Pode dar, né? Por isso você tem que estar bem preparado. A minha sugestão é sempre você saber expressões que você já vai sempre usar. Então, uma coisa que o Mário deve lembrar aqui do curso, né? Eu falo assim, escolhe 5 expressões que você já sabe que você vai ter que planejar alguma coisa. Você já sabe que você vai ter que apresentar um tema. Então, a sua introdução tem que estar decorada na sua cabeça. Vai ser sempre a mesma introdução para qualquer tema que você for apresentar. Então, você não fica tenso, porque a coisa já está tão natural, né? Que você já consegue fazer. Legal. Você vai aprender algumas expressões fixas. E uma outra coisa que deixa muito tensa é a parte 3, que é quando você tem que planejar algo com seu colega. Porque se o cara não souber falar nada, ou se ele falar o tempo todo, como é que você faz? Tem muita gente, por exemplo, que não passa na prova, porque o colega não fala nada e a pessoa também não fala nada junto, né? Então são dicas que eu dou, assim, de você estar na prova, você tem que se comportar, você tem que tomar rédeas. Então, é para planejar alguma coisa, você que vai fazer a introdução. Sempre falo com os alunos, você que começa. E é sempre um teatro. Então, você vai inventar. Oi, Tomás, tudo bem? Vi sua prima ontem. Nossa, e aí eu pensei nisso. É para fazer um teatro mesmo, né? E aí, se você fala assim, e aí, vamos no shopping? Aí a pessoa fala, vamos. Aí ferrou já. Por que ferrou? Porque a primeira sugestão, a pessoa já aceitou. O que vai acontecer? Você não vai conseguir falar 5 minutos. Vai falar o horário e acabou, né? Exato. Então, se a pessoa for treinada por mim, ela não vai aceitar a primeira sugestão, que ela não é boba. Se a pessoa não for treinada por mim, tem que subir ela o pote, pode aceitar, né? A primeira sugestão. Aí, quando ela aceitar a primeira sugestão, você já muda de ideia. Ainda bem que eu recusei. Aí você tem que falar, não, eu dei essa sugestão, mas eu não gostei não, mudei de ideia. Então você tem que conseguir fazer essa condução quando a sua pessoa é ruim. E também interromper a pessoa se ela falar demais também, pode interromper, né? Então são coisas que você tem que você tá falou, né? Tem que saber como é que é a prova, porque chegar lá, beleza, vamos, né? Você quer ir amanhã lá no céu? Vamos. Tipo, né? A parte ruim disso é que, assim, eu fui tão afiado com as dicas da Lud, no sentido de, tipo assim, seja um interlocutor que não aceita nada, que, tipo, né, coloca uns problemas pra poder falar mais. O único problema foi que a gente começou a falar tanto, eu comecei a colocar tanto empecilho no diálogo que ultrapassou. Aí o tempo. Aí a instrutora falou assim, gente, chega, já tenho tudo que eu preciso, não preciso continuar mais. Comigo foi muito freestyle, porque essa era uma parte do estudo que eu não tinha ninguém para treinar, não tinha uma ideia nenhuma de como seria, né? A não ser ver vídeo no YouTube, né? Mas eu não saberia como é que seria comigo, assim, não tinha uma ideia, assim. Esses 20 minutos de preparação foram extremamente importantes para mim, né? Mas eu entrei lá sem saber o que ia acontecer, assim. Nossa. E o que aconteceu? Conta pra nós aí. Antes do Rafael contar o que aconteceu, quero você, audiência que tá escutando esse podcast, tá curtindo aí nosso conteúdo e tá estudando pra prova, tira um print aí, marca no Instagram, compartilha aí, marca o Tomás, marca o Alemanha Cast, marca a Lud, que eu quero ver essa galera passar nessa prova e pegar essa cidadania alemã, hein? Quero ver, hein? Yes. Conta aí, Rafael. Então, essa parte a prova na parte do falar, né, era sempre muito complicada, porque, assim, no meu caso, tinha 2 avaliadoras, e, assim, queira ou não, são 2 pessoas na sua cara te julgando
o idioma delas, o que você está falando. Então, eu acho que só isso já traz um nervosismo brutal, assim, sinceramente. Mesmo se você já está um pouco mais preparado. No meu caso, aconteceu uma exceção, por quê? Porque geralmente a prova é em dupla. No meu caso, por causa do número de participantes, foi em trio. E as outras duas foram umas duas pessoas. Triálogo. Triálogo, realmente. E aí essas pessoas eram uma mãe e uma filha. Não sei se elas pediram pra fazer a prova juntas ou não, mas... Que loucura. Foi doideira mesmo assim. E aí eu fiz o que a Lud falou, sem saber, né? Eu falei, não, tô aqui, eu vou começar, entendeu? Eu vou me apresentar e vou começar falando, né? E assim... foi muito engraçado, porque esse primeiro contato é muito difícil, essa primeira apresentação, né? Mas aí, o que acontece? Você vê, na hora que os outros participantes começaram a falar, todo mundo gagueja, tá todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo sendo avaliado, você vê as outras pessoas também cometendo erros. Aí, eu acho que nesse momento, pelo menos pra mim, eu dei uma relaxada nesse momento, sabe? Porque eu falei, putz, eu não tô aqui sozinho, eu não tinha treinado com ninguém pra fazer a prova. Aí eu falei, putz, pelo menos a gente tá aqui juntos e tá todo mundo meio gaguejando, falando o que consegue e se virando. E assim, aí eu percebi meio que era mãe e filha, então a mãe falava bem menos do que a filha. De vocabulário mesmo, como a Lud disse, né? E aí a filha dava uma ajudada, completava uma frase que a mãe não conseguia terminar, sabe? Foi meio que aprendendo ali na hora. Caraca. Também. Não sei se elas se prepararam pra prova, sinceramente, também. E acabou sendo essa surpresa pra todo mundo lá. No fim deu certo. Assim, eu não sei se elas se aprovaram. No fim, você passou, né? Então tá bom. Então, no fim, foi uma grande surpresa ali na hora, fui testando e fazendo. Uma coisa que eu acho muito interessante, essa parte oral realmente pra mim era de todas as habilidades, era a que eu tinha mais nervosismo mesmo, assim. Como o Rafael comentou, você ser avaliado assim de uma maneira muito direta, né? Porque as avaliadoras estão ali, elas não vão fazer nenhuma reação, mas é muito difícil. Eu treinei antes com os meus colegas de curso do alemão, mas as pessoas que mais me ajudaram a treinar foram pessoas que eu encontrei no grupo do Telegram, do Ninja da Certificação. Porque tem um grupo do Telegram, do Ninja da Certificação, e eu me apresentei lá e falei, gente, eu preciso de colegas que já passaram por essa prova e eu queria treinar. E 2 colegas brasileiros, na hora, assim, tipo assim, não, a gente faz junto, foi muito bacana, a gente conversou e eu fui treinando. Mas o que eu acho, uma coisa que me deixou bem tranquilo, foi o que minha professora comentou um dia antes da prova. Ela falou assim pra gente, gente, pensem assim, as avaliadoras que estão lá, as pessoas que vão avaliar vocês, elas querem que vocês tenham sucesso, na maioria das vezes. Elas não querem que você falhe, elas não querem que você falhe na prova, elas querem que você consiga. Então, assim, se você consegue falar, se você tem essa tranquilidade, vai com o que você sabe, você vai preparado, todo mundo vai estar nervoso. Lá, se você tem um determinado grau de conhecimento, saiba que a Lúdia falou isso, eu acho, num curso, num vídeo. Se você já tem uma base, na hora da prova, essa base cai um pouquinho, porque é natural, o nervosismo, sua base diminui um pouquinho. Claro. Os avaliadores também sabem disso. Então, isso foi me dando um pouco mais de tranquilidade. Infelizmente, eu não tive nenhum tempo de preparo, porque o DTZ não tem tempo de preparo. A prova oral, você chega lá na hora. Eu sabia a estrutura da prova, eu sabia que tinha uma apresentação que eu tinha que fazer, eu sabia que eu tinha que descrever uma figura, eles mostram um quadro para você, e você tem que falar sobre aquele quadro, e aí nessa hora eu já tinha me ligado o que eles querem. Não, tem toda uma técnica, né? O que eles querem quando você descreva? Sim. Eles querem que você use declinação, eles querem que você saiba utilizar corretamente como se usa os verbos de roupas que você está vestindo, qual é a cor do seu cabelo, qualidades, características. E aí depois tinha um plano que eu tinha que fazer com o meu colega, né? Então eu sabia a estrutura, mas não tive tempo de preparo. Você chega na sala e fala assim, se apresenta, agora você, esse é o quadro, fale, e agora eu vou dar uma situação aqui para vocês dois, desenrolem esse diálogo com base nessa situação. E é tudo muito na hora ali, sem prévio preparo. Mas funcionou super bem, fui ficando tranquilo com base em todo esse histórico de dicas que eu tinha recebido, tanto da Lud quanto da minha professora presencial.
Eu sinceramente também eu tive muita sorte com as avaliadoras, né? Elas, as duas super simpáticas, e quando elas notavam que tinha algum branco, que alguém travou, elas faziam perguntas. Puxa, e essa pergunta que elas faziam é um alívio tão grande que você fala, putz, finalmente posso pensar numa resposta do que ela perguntou, entendeu? Aí assim, conforme você vai respondendo, você vai elaborando um pouco mais o texto, ou do que você quer falar. Então, já é um pouco mais de tempo que você vai usando da prova. Então, assim, realmente elas querem que você passe, né? Que legal. A gente fica lá morrendo de vontade, a gente fica torcendo por dentro, gente. Eu também já fui avaliadora, né? Você fica, tipo assim, torcendo por dentro, que vai, você consegue, você só não pode fazer, sua cara tá assim, mas por dentro Poker você tá muito face, animada né? pelo aluno. Então, Poker face, é realmente... E as outras áreas aí, como é que foram o teste? O Höhen, como é que foi o Lesen, Schreiben? Olha, para mim foi bem tranquilo as demais. Assim, eu acho que eu fui muito bem preparado, sabe, Tomás? Eu acho que eu me senti muito bem preparado, como eu falei, né, os materiais que a Lud disponibilizou. Eu fui com muito assim na cabeça a cartinha, o e-mail, o cabeçalho, como é que você começa, como é que você usa algumas expressões sempre. Você meio que decora aquilo. E eu escrevia muito, né? Todo dia eu fazia pelo menos 2 cartinhas, 2 e-mails, todos os dias, um mês antes da prova. Então, quando chegou lá na hora, mesmo que a situação não tenha sido exatamente o que você escreveu durante todo o treino... Nunca é, né? Nunca é. Nossa, umas coisas assim, nunca é. Assim, para você ter uma ideia, a minha prova de escrita era... eu recebi um e-mail da direção da Kita do meu filho, pedindo para que eu ajudasse na reforma da Kita. E aí eu tinha que responder para eles dizendo como é que eu poderia ajudar, e aí quando que eu poderia ajudar, quantas horas, o que eu poderia levar. Então, assim, eu nunca tinha pensado naquele exemplo. Nunca. Mas, assim, as dicas acabam servindo para você ajudar. E, pelo menos para mim, na prova, eu fiz o DTZ, né? A parte de escuta, o áudio era muito límpido e era muito claro. Então, assim... Não era. Ninguém não era fala. alto-falante da Banhof, né, cara? Alto-falante da Banhof. O cara que entende o alto-falante da Banhof ia ser 3 em alemão. D1, sei lá. Eu peguei o alto-falante da Banhof, foi realmente... Cara, na hora que começou a passar, eu falei, não acredito. Pior de todos. Não é possível que eu peguei o alto-falante da Banhof. Sério que foi assim na sua prova, Rafa? Pelo menos um dos áudios foi assim comigo. Então, nossa, eu falei, tomara que eu entenda. Vamos ver. Não, mas assim, caiu um exercício de áudio que era realmente, né, um anunciado de trem e tudo mais, mas foi tão límpido, foi tão claro que eu não tive problema, assim. Eu consegui B1 em todas essas habilidades, mas a que me deixou mais nervoso mesmo, que eu falei assim, bem, por mais que seja uma criação minha, né, uma coisa ativa, o falar foi o que me exigiu mais concentração. Mas eu acho hora. que idioma é assim, né? As pessoas eu acho que tem muito mais receio de falar, né? Porque a teste eu acho que é normal isso, né? É normal, e ainda mais sendo testado. Você não tem tempo de pensar, né? Exato. Você não tem tempo de pensar, porque no escrever, o resto tem tempo. Agora no falar, ou sai, ou todo mundo vai ficar te olhando, tipo assim, Exato. né? Então, quanto mais olhos crescem, né? Você já fica, né? Vai diminuindo. Eu acho que não é só para o alemão, sinceramente. Acho que qualquer idioma estrangeiro que você aprende, você vai falar, difícil, né? Pra mim, a parte mais complicada foi a Baustein, que a Lud falou, assim. Ela de longe, onde eu cometi os maiores erros na minha prova, eu fiz o TELC, né? Declinações. E, assim, algumas nos gabaritos que eu fiz, eu respondia com uma certeza, assim, mas aquela confiança pra ver a resposta depois errada, e eu ficava, meu Deus, como? Né? E era a parte que eu mais errava nas simulações que eu fazia também. Então essa parte me preocupou um pouco. Talvez eu eu reprove nessa parte. Só nessa parte eu vou reprovar. É muito injusto, sabe? Então eu acabei treinando bastante essa parte. É bem difícil. E uma outra coisa que eu notei também, que eu, assim, em geral na prova, pelo menos no TELC, né? É que tanto o áudio quanto os textos que você lê, muitas vezes, algumas das respostas de múltipla escolha que tem, ela está no meio do texto, mas isso não significa que ela está certa, porque depende de um contexto, porque geralmente
às vezes a próxima frase nega essa anterior. Então, assim, às vezes, eu já vi as pessoas fazendo com pressa, eu fazia com pressa algumas vezes, aí eu li aquela resposta, eu vi essa frase no texto, voltava lá, tinha a frase realmente no texto, mas não significa que aquela é a alternativa correta, né? Então aconteceu muito isso comigo, então eu ficava bastante esperto, assim, de entender o contexto inteiro. De novo, né? Coisas. Treino, né? Treino. Treino. Essa é, inclusive, a diferença muito grande do A2 pro B1, porque no B1 você já espera que o aluno entenda bem o contexto. Então, essa pegadinha da prova indica exatamente que você já não tá mais no básico, tá no intermediário, você entende o contexto, né? Nas questões de múltipla escolha, por exemplo, tem sempre uma que é absurda, e tem duas ali que é pra te confundir. Então, quando você for fazer a múltipla escolha, uma coisa que você pode sempre fazer é cortar já a absurda. Geralmente a absurda, mesmo você ter lido, sem ter lido o texto, sem ter ouvido o áudio, você já sabe que é absurda. De tão absurda que é. Geralmente tem uma que é muito absurda e tem aquelas outras duas que vai ser uma questão assim como o Rafa tá falando. E não é exatamente pegadinha, mas é a ideia de você tem que ouvir o contexto. Não é tipo ouvir essa palavra. Porque acontece isso no Hören, por exemplo, essa palavra eu ouvi. Então eu vou marcar isso aqui, porque pelo menos eu ouvi essa palavra solta. Não, se você não entendeu o contexto, pode ser que você muito fácil, né? Muito fácil, então. Mas treino mesmo, né? Show de bola. E uma coisa que o Mário falou também que foi bem legal, que vale apontar, é essa questão do Schreiben, né? Da escrita, que é o fato de que, como no TELC e no DTZ é sempre uma carta informal ou meio formal, você consegue chegar na prova com 50% de sua pontuação garantida. E por que eu digo 50%? Porque você tem um número de palavras que você vai escrever, né? 50% das suas palavras é uma formalidade, porque carta e e-mail tem formalidade. Você vai precisar do vocativo. Querido Tomás, você vai precisar do início. Você vai precisar de uma contextualização inicial, que você pode usar sempre as mesmas palavras. Você pode iniciar o próximo parágrafo sempre com as mesmas palavras. Você vai ter a despedida, né? Você vai ter... Então, essas palavras, se você for contar essas palavras, você vai sempre repetir. Então, você já garante ali pra não mentir, 50%, uns 40% seguramente da pontuação você já garante nessas formalidades. Então, se você não fugir muito do tema, é muito difícil você não tirar os 60% se você já souber essas estruturações. Então são essas dicas que são muito importantes, né? E quando você tá nervosa, o que acontece? Você vai esquecer tudo, né? Então se você vai dar aquele branco. Então se você tiver com aquilo muito bem treinado, como o Mário falou, eu escrevia 2 por dia. Não tem jeito de dar branco num cara que escreve 2,5 por dia. É impossível dar branco num cara que escreve 2,5 por dia em um mês antes da prova. Ele já tá sabendo aquilo ali, né? No pior momento da vida dele, ele sabe falar sehr geehrte, ou Liebe, ou Liba, né? Então, essa, por exemplo, é uma dica do Schreiben que é importantíssimo. Você tem que fazer até você tá sabendo fazer de olho fechado mesmo. E você, ouvinte que está acompanhando ou assistindo esse podcast que está aplicando para a cidadania alemã, entre em contato com a Alemanha Cash que a gente pode ajudar vocês aí. Temos parceiros que podem fazer o desembaraço aí, te ajudar a fazer o processo todo e ajudar a preencher aquele formulário lá, viu? Aquele formulário é bem difícil, viu? Então, se você tiver precisando de ajuda, tá aqui no link da descrição, é só clicar e falar com a gente aí. Aquele formulário lá não tem curso de alemão explicando aquele vocabulário lá, não. E agora o próximo ponto, né, que a gente vai falar é o Leben Deutschland. Esse teste aí, alguém pode explicar o que é o teste? Olha, eu posso explicar. Vai, Rafa. Eu acho que é uma prova de conhecimentos gerais, mas esses conhecimentos gerais não é geral. É um conhecimento geral para você meio que exercer a sua cidadania na Alemanha, como um cidadão daqui, né? Para você entender melhor o país, né? Acho que eu descreveria assim essa prova, conhecimentos gerais ligados à Alemanha. Por exemplo, que tipo de questão tem? Por exemplo, datas importantes da história da Alemanha que aconteceu aqui. Por exemplo, como funciona o Senado, como funciona a Câmara. Qual foi a divisão dos estados depois do Muro de Berlim, ou da DDR, da época da DDR, como ficou dividido isso. Muito importante também, costumes que talvez sejam aceitos e até legais em outro país, que aqui não são. E que você precisa ter uma ideia de como navegar aqui. Então, é uma prova para você, que garante que você possa ter o mínimo de navegação na sociedade. Você esteja realmente
integrado. Uhum. Né? Uhum. Você chegou a fazer o curso de orientação ou não, Rafael? Você fez só a prova? Fiz de novo, né? Na raça. Nossa, o Rafael, né? Preparação. Se tiver algum caminho fácil, eu vou pular. Eu vou evitar e fazer o mais difícil. Tá todo mundo pegando a rua tal ali, indo pra lá. Não, eu vou pelo outro lado, vou chegar no mesmo lugar. Aqui, vou chegar no mesmo lugar. Tá isso, bom. Né? Eu cheguei eu sabia que eu precisava fazer essa prova, eu fui simplesmente na VHS e fiz a inscrição e fiz a prova lá, né? Até porque para estudar para essa prova, você encontra no site as perguntas, tem uns sites com perguntas que você até simula as múltiplas escolhas e tudo mais. Que você pode fazer, e eu fiz, e a mesma coisa que eu fiz com a prova do idioma, né? Eu fui fazendo até que eu parei de errar. Quando eu vi que eu começava a fazer várias vezes sem errar nenhuma das 33 perguntas, são 33 perguntas, acho que de 300 no geral, são 300 perguntas, caem 33 na prova. Quando eu comecei a fazer 33 atrás de 33, aí eu falei, acho que já tá bom. Fui fazer a prova. Tipo, voltando à carteira de motorista, é tipo fazer o teste de carteira Exatamente. de motorista. Vai fazendo os testes, lá, a hora que você começar a acertar tudo, vai fazer. É isso mesmo, exatamente. Você fez o curso, né, Mário? Eu fiz, porque assim, no curso de... Tá incluso, né, na integração, acho que o módulo final é esse, né? É o módulo final, depois que você termina, né, as 600 horas de idioma, que você faz a prova do B1, eles entendem que você já tem léxico, né, já tem vocabulário suficiente de integração para você poder fazer o curso de orientação. E aí, nesse curso de orientação, é mais um mês, são 100 horas de aula que eu fiz na Volkshochschule, em que eles abordam mesmo todos esses aspectos que o Rafael comentou, né? Históricos, políticos e sociais aqui da Alemanha, para garantir que você tenha o mínimo de compreensão de como é que funcionam as leis. Eles até entendem que essa é uma maneira de você se proteger, de você se defender, de você entender o que pode ser feito aqui na Alemanha ou não, com base naquilo de conhecimento, né? Conhecimento é poder. Então, se você tem um conhecimento do idioma e se você tem um conhecimento de como funcionam as leis, você consegue manejar muito melhor a sua vida aqui. Então, os professores entendem que isso completa a sua integração aqui na Alemanha. É claro que, assim, essa é a página 1 da integração, né? Depois tem milhões de outras coisas. Muitos níveis, né? Muitos, Tomás, muitos. Mas eles entendem que com essas duas ferramentas, o B1 e o teste do Leben Deutschland feito com sucesso, te dá ferramentas iniciais para você navegar. E aí, como o Rafael comentou, muita gente do meu curso de idioma não quis fazer o curso de orientação, já quis fazer só o teste, ou senão eu não vou fazer o curso, eu vou estudar por conta própria, e aí eu vou fazer o teste sozinho, porque ele realmente é possível de você fazer, né? Como o Rafael comentou, são 300 perguntas de um catálogo, envolvendo história, política, cultura e sociedade, e são 10 perguntas sobre o estado em que você vai fazer a prova. Então são 300... 10 perguntas sobre o estado. São 310 perguntas no total. Dessas 310 perguntas, 30 vão ser sobre a Alemanha e 3 vão ser sobre o estado onde você está fazendo a prova. Então foram 30 perguntas para mim sobre a Alemanha e 3 sobre Berlim. Você fez onde a sua, Rafa? Foi em Berlim? Fiz na NRV. Estou em Colônia, na NRV é o estado aqui. Então. E aí seriam essas 3 perguntas diferentes. E aí você decora mesmo esse material, né? Porque a prova obrigatoriamente vai ter que cair essas perguntas. Ela não pode ser diferente, né? Então, catalogada. Ela é catalogada. Que nem a carteira motorista também é assim. Só abrindo parênteses aí, se alguém quiser saber mais sobre o curso de integração, tem o Alemanha Cash 86, a gente explicou sobre o curso, explicou como é que funciona e muitos detalhes. Então, se alguém quiser saber, Alemanha Cash 86. A única coisa diferente que eu fiz... Desculpa, Rafael, pode falar. Só um detalhe sobre essa prova também é que, apesar de ser uma prova que você pode ser reprovado, né? É uma prova de múltipla escolha, você pode cometer erros e ser reprovado. Apesar disso, quando você lê as perguntas ou erra numa simulação, alguma coisa assim, você tem aquela sensação de, poxa, ainda bem que eu sei essa pergunta. É útil na minha vida.
entendeu? É uma coisa que é fácil estudar. Você fala, nossa, que bom, ainda bem que eu sei disso, não sabia, entendeu? É legal falar também que assim, é uma prova que tem 33 perguntas, você precisa acertar 17. Nossa, Você precisa acertar 17 para que você seja aprovado, né, no teste. E a única coisa que eu fiz diferente disso tudo, eu sou meio maluco, eu sei disso, mas o que eu fiz diferente foi, eu peguei todas as perguntas, eu peguei o catálogo inteiro, e para estudar, o que eu fiz? Eu copiei todas as perguntas num caderno, e eu traduzi todas as perguntas para o português, para que eu entendesse 100% do contexto daquela pergunta. E também escrevi essa tradução. Então eu tenho um caderno mesmo, enorme, com 300 perguntas escritas pela minha mão. Caderno. Esse negócio vale ouro, hein? Esse negócio vale ouro. Manda um PDF. Vamos fazer um PDF, vamos colocar no site do AlemanhaCast, no post. E aí me ajudou muito, porque assim, aí eu tinha total domínio do que a pergunta queria saber, da resposta certa. Então eu traduzi a pergunta e a resposta e marquei já certa. Então na hora da prova também foi assim, tipo, muito tranquilo. É 1 hora para fazer a prova, né? Você tem 1 hora para responder. Aí eu tinha feito a prova em menos de 10 minutos, eu acho que eu já tinha feito, porque tipo, múltipla escolha, muito facinho. Tranquilo. Inclusive, falando que a gente falou do alemão, do idioma alemão, fazendo perguntas gramaticais para os nativos, pega algumas perguntinhas bem específicas desse curso, dessa prova, e pergunta pro local. Eles não sabem. Incrível isso. Eles não sabem. Faça o teste. Se você fizer o teste aí, audiência, manda uma mensagem pra mim, porque eu tenho certeza que vai ter gente que tá há 30 anos morando na Alemanha que não sabe responder. A parte mais frustrante desse teste pra mim, não sei como foi pra você, Rafael, a parte mais frustrante foi esperar o resultado. Nossa, porque mesmo. Isso não sai na hora? Meu Deus, demora muito. Na hora? Como assim? O que aconteceu na hora, Tomás? Quanto tempo demorou pra você? 9 meses pra chegar. 9 meses. A gestação? Nossa, 9 gente. meses. A gestação? Um negócio de múltipla escolha, que eles sabiam o resultado depois de 1 segundo que você apertou, né? Tipo, Eu falava com a minha esposa assim, porque a resposta é como se fosse um bilhete de loteria, né? Eu falava com a minha esposa, Gabarito o mesmo. gabarito, por que se eles não passam isso numa máquina? Passa isso numa máquina e tá pronto o resultado. Por que precisa demorar 9 meses pra me mandar isso? Não é possível, até alguma coisa errada. Demorou É louco que você não faz isso diretamente no computador também, né, gente? Porque eles deveriam ter um computador, uma sala. Igual hoje em dia é a prova de direção no Brasil, né? Que eu fiz há pouco tempo. Você vai fazer a prova no computador. Você vai lá, clica no computador as respostas. Quando você sai, já tem um telão mostrando se você passou ou não. Então eu saí da sala, em 2 minutos tava lá, Ludmila Fonseca passou a nota e eu já saí toda feliz. Tipo assim, passei, acabou. Isso é muito moderno. Não. Isso aí. Se no Brasil a gente consegue, gente, mas na Alemanha, se não for papel, né? Eles não estão felizes. Então, tem que imprimir e passar, né? Mandar pelo Deutsche Post até chegar lá. Exato. Foi. E quanto tempo vocês ficaram estudando pra prova? Foi rapidinho? Como é que foi isso? Pra qual delas? Pro Leben Deutschland? Da Leben Deutschland, né? O meu foi 1 mês antes, porque no meu caso eu fiz o curso de orientação e no dia que eu comecei o curso de orientação a professora já sabia quando seria a prova, que seria exatamente 1 dia após o término do curso. Então ela falou assim, gente, esse 1 mês de curso é exatamente 1 mês de estudo para vocês fazerem, porque a prova será exatamente no dia seguinte. Então foi 1 mês que eu passei estudando. Tendo as aulas, né? Eram 4 horas de aula todos os dias na escola. E depois fazendo esse trabalhinho braçal de tradução em casa. Eu fiquei 1 mês também, 1 mês antes. Eu fazia um simulado das 33 perguntas 2 vezes todos os dias. Aí no começo eu me preocupei, porque eu errava muito, mas aí foi passando o tempo, fui acertando, e eu cheguei mais tranquilo. Você gabaritou, Rafael? Legal. Gabaritei. Isso aí. Muito bem, olha aí, a tática louca dá certo.
Ô, gente, não importa qual a nossa idade, não importa o que a gente tá fazendo. A gente é aluno, a gente é sempre aluno, Não é? né? Assim, gabariteria. Não tem. Na verdade, o importante é bom passar. demais. O importante é passar. É verdade. Não, o importante é passar, mas gabaritar é muito É mais gostoso, gostoso, Tomás. Você vai me Tomás. perdoar. Você vai me Isso perdoar, aí, mas pra mim, gabaritar tem outro gosto. Eu sou o cara do esforço mínimo na vida, né? Entendi. Eu quero evitar a fadiga, né? Como diria o Jaiminho Nossa, Carteiro. Eu sou o contrário, eu quero tudo ali, ó. Tanto eu contei o caso que eu tirei 80%, fiquei no leasing lá no seu, fiquei com raiva, falei, vamos fazer de novo, que isso aqui é inaceitável. Poxa, mas é uma alegria quando chega, sabe? Assim, porque chega pelo correio, você não sabe, né? Você não sabe o que aconteceu. Você realmente não sabe o resultado, ninguém te fala nada. E você fica naquela expectativa. Quando será que vai chegar e o que será que vai chegar, né? Aí quando chega, né, aquela carta, vem uma carta, pelo menos chegou numa carta, assim, até vem um papelão dentro, né, pra proteger, assim, o certificado. Cara, é o certificado. É lógico, aí chega lá, né, a data, seu nome, que você passou no Leben Deutschland. É muito gostoso, gente, uma sensação eu já tava de... sem esperança, eu já tava sem esperança. Sério, Rafael, nossa. Eu já tava olha, esqueceram de mim, eu já tava pensando em ir lá de novo e fazer outra, me inscrever de novo pra prova. Eu falei, não, com certeza me esqueceram de mim aqui, absoluta. Aí me estragou. Perderam meu papel, Perderam meu papel, né? alguma coisa assim. Nossa, eu te entendo. Mas E é muito muito gostoso. doido, né? Que vem eu vi o da minha esposa, veio um certificado bonitinho e tal, né, cara? E aí, fazendo um paralelo, né? Quando meu filho nasceu, a certidão do nascimento dele foi uma folha A4 impressa, cara. Incrível. Primeiro, se o cara tá aqui a certidão do nascimento, eu falei, quê? Se eu faço em casa, uma, rapaz. Não tem uma gramatura, não tem nada no papel, né, Não tem Tomás? nada. Tem um carimbo e um A4. Assim. Caraca, muito doido. Enfim, pessoal, então quais são as dicas que vocês dão? Antes disso, de novo, a gente falou na introdução, mas as provas, tanto do B1 quanto a do Leben Deutschland, onde que a pessoa consegue achar aí, se inscrever para a prova? A gente falou rapidamente, mas só para reforçar. A prova do B1 Telc, sinceramente, eu achei uma escola de idiomas aqui na minha região mesmo, fui lá na recepção e me inscrevi. Teve que esperar data ou tinha bastante data disponível? Tinha bastante data disponível. Como a Lud disse, né, como a Telc é só aqui na Alemanha, eu acredito que tenha mais datas do que a Goethe, né? Então, para mim foi fácil, eu fui na escola só e me inscrevi. Já para o Leben Deutschland, eu fui na VHS, né, que é a escola de idiomas que tem aqui na Alemanha inteira, né? E não só de idiomas, mas mais idiomas. E aí fiz minha inscrição lá também na secretaria, fácil, só cheguei, falei o que eu queria fazer e também me deram uma data já. E o Mário tava no curso, então foi direto lá na escola. Foi tudo muito engatilhado, assim, tava tudo meio que pronto, mas eles, por exemplo, eles avisavam, assim, se um aluno não poderia fazer a prova do B1, por exemplo, do DTZ, na data que estava marcada, esse aluno poderia fazer dali a 15 dias. A cada 15 dias tem toda uma turma de pessoas que poderiam fazer a prova do B1. O Leben Deutschland tem outras datas específicas, mas aí realmente o calendário da VHS, se você for numa escola, você consegue se formar sobre todo um calendário, às vezes anual, que eles têm já com prévia antecedência para você escolher qual é a melhor data. Legal. E às vezes eles até inventam data, viu? Assim, no caso do B1, como já tem muito, eles já devem ter todas, mas, por exemplo, o caso C1, que às vezes a pessoa não tem muita gente, às vezes você vai lá, eles inventam uma data pra você faz a prova sozinho. Então o Telc tem essas coisas, já o Goethe não, né? Mas o Goethe é alemãozão, raiz, né? E vem cá, Rafael, você lembra quanto é que você investiu aí pra fazer as provas? Quanto é que foi o valor? Poxa, eu não lembro, acho que foi 160 euros. 160? Foi no meio do ano passado. Pô, Tomás, essa aí você me pegou, não vou lembrar. Então tá bom. Se alguém da audiência souber, manda pra nós. Isso também é uma coisa que vale mais a pena o Telc, né? Bem mais barato que o Goethe também. Muito bem. Então, pessoal, quais são as dicas que vocês dão aí, dicas finais aí pra pessoa que vai aplicar pra cidadania e precisa urgentemente fazer o B1 e o Leben Deutschland? Quais são as dicas? Bom,
Pode falar, Rafa, fala. A minha dica, no decorrer do programa, ficou bem claro. Não siga o que eu falei. Ficou muito claro do que não fazer. Não faça o que eu fiz. Pegue o caminho mais fácil, por favor, e faça o curso da Lud. Que já vai estar tudo muito mais simples e ajustadinho pra vocês. Pronto, acabou. Essa é a minha dica. Então tá, gente. Tchau. Acabou, eu ia falar a mesma coisa, assim, pra mim o pulo do gato que fez toda a diferença pra mim, eu falo isso assim, tipo, sem medo de estar falando 100% da verdade, foi o Ninja da certificação, assim, tipo, ele me deu toda a base para eu passar na prova do B1, então assino o curso da plataforma Clube de Alemão, que ela tem um Ninja, foi o pulo do gato pra mim. E o Leben in Deutschland é treinar. Tem um monte de aplicativos, gente, que você faz o simulado, assim, super visuais, bonitos, interessantes. Praticar. Muito bom. No meu caso, assim, obviamente, né, eu poderia falar, faço o Ninja da certificação, que é óbvio, mas sendo menos óbvia, e já sendo óbvia da mesma forma, conheça a prova, né? Então, assim, se você falar assim, não preciso fazer um curso e tal, baixa os modelos, todas as provas certificadas, seja o Goethe, TELC, DTZ, todos eles têm um modelo e todos eles têm pelo menos 2 modelos gratuitos e você consegue comprar modelos pagos também. Baixa e aprende como fazer a prova. Isso é o mais importante. Aprende que tipo de questões vão sair e tal. Nada é mais importante do que isso. Se você não estiver conseguindo fazer a prova, se você iniciar e tiver com dificuldade, não se preocupe, porque você tem que aprender a fazer a prova, né? Todos os casos que a gente contou. Se depois de 5 simulados, 4 simulados, se você ainda estiver muito longe de fazer, significa então que você está com alguma dificuldade específica, que aí ou pode ser vocabulário, ou pode ser gramática, ou você não está conseguindo decodificar a prova sozinho, né? Nesse caso, procure ajuda. De qualquer forma, procure ajuda. E claro, é aquela coisa, né, gente? Ou você investe tempo, ou você investe dinheiro, né? No sentido, o Rafa foi pelo caminho mais difícil, e nesse caso ele teve que fazer tudo na garra, pegando o boi pelo chifre, como a gente diz, é possível. O Rafa aí é um grande exemplo de que não é impossível. O Mário, ele entrou no clube e teve todo o suporte, né? E aí ele economizou, obviamente, tempo, né? E sofrimento, óbvio, né? Então são escolhas que a gente faz pela situação que a gente tá na vida, né? Nunca dá pra gente, não dá pra gente exatamente saber qual que é o melhor caminho. Cada um vai ter a sua realidade. Mas saiba que existem essas 2 possibilidades aí, claro. E uma coisa importante é que a gente tem o clube, né? E dentro do clube a gente tem o Ninja da certificação e a gente tem o Ninja da certificação separado. Para quem, por exemplo, sei lá, vamos dizer, o Rafa já não tem nada, não tem nenhum interesse em fazer nada de alemão, só quero saber como é que funciona a prova. Posso entrar no Ninja da certificação separado? Pode. Financeiramente, vale mais a pena você entrar no clube, porque você vai ter tudo que a gente tem lá disponível. Mas se você tem certeza absoluta que você só precisa do Ninja, tem essa opção também. E aí eu digo isso porque às vezes as pessoas falam, não, eu sei que eu nunca mais vou querer nada, então, tipo assim, eu economizar esse X de dinheiro aqui vai fazer sentido pra mim. Então também tem essa opção. E uma coisa legal é que se a pessoa entra no Ninja, ela também tem 1 ano de acesso. Então ela, sei lá, fez o B1, depois ela fala, vou fazer o B2 também. Ela consegue também fazer o Ninja da certificação B2, né? Mas a dica é essa, conheça a prova de cabo a rabo, porque se você conhecer a prova e tiver num nível minimamente certo, vai dar certo. Muito bem. Então é isso. Foi muito boa a gravação hoje. Adorei as minhas piadas, principalmente, muito boas hoje, né? Começando a dopar. Hoje você estava afiado. Hoje você estava afiado. Afiado que nem os alunos aí que vão fazer a prova do B1 tem que estar bem afiado. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu! Foi bom demais. Foi ótimo. Obrigado. Tchau, tchau.